Salve, galera, tudo bem? Enem chegando, geração de 45, vem Enem! Pessoal, geração de 45, esse nome é um nome bem interessante. Por quê? Para muitos é a terceira geração do modernismo, para outros é o início da pós-modernidade. Bem, é importante que a gente entenda que os anos 45 foram anos assim, essa geração que pega os anos 40, é uma geração muito interessante. Porque se nós pensarmos no contexto histórico dele, desse momento, dá para entender determinadas posturas, determinadas ações que são praticadas pelos artistas e pelos escritores desse período. A gente pode destacar que, historicamente, marca o fim do Estado Novo, a queda de Vargas. Depois de 15 anos no poder, Vargas sai do poder. E esse momento ele coincide justamente com o fim da Segunda Guerra, que também representa o desaparecimento ou a queda do movimento nazifascista, que estava desde 39, dando as cartas e que nos anos 30 deixou muita gente assombrada. Nós também podemos dizer que a geração de 45 ela vai pegar o início da Guerra Fria, porque com o final da Segunda Guerra Mundial você vem o início da Guerra Fria. E lá para 1948, mais ou menos, a ONU, que foi criada pós-guerra, vai escrever aquilo que seriam os direitos humanos. Direitos humanos esses que foram aí, no caso, escritos para poder justamente o quê? Evitar que as atrocidades da guerra, os crimes de guerra, voltassem a acontecer na sociedade. E aí que está a grande questão. O que isso influencia e vai gerar de impacto na literatura? Eu relacionei umas características aqui para vocês. O que eu relacionei? Eu relacionei para vocês que uma das coisas muito marcantes é a questão das inovações linguísticas que vão acontecer principalmente na literatura com Guimarães Rosa e a metalinguagem. Essa questão da discussão da linguagem, sobre o uso da linguagem, que tipo de linguagem que eu vou utilizar na produção do texto, na voz dos personagens. Isso vai aparecer em alguns casos em Clarice Lispector, como em A Hora da Estrela, por exemplo. Você tem a temática social e humana. Quer dizer, o período pós-guerra lança o homem para olhar melhor ou discutir, debater mais o ser humano em si. Eu posso pensar também que o regionalismo universal ele ganha mais espaço, quer dizer, Guimarães Rosa ele transcende aquilo que seria um espaço limitado e transforma e traz para dentro desse espaço limitado ou esse espaço demarcado algo que é comum a todos, algo que é universal. Nós podemos falar também sobre a linguagem. A linguagem se torna mais objetiva, mais direta. Há uma preocupação em chegar e ser mais preciso naquilo que está se transmitindo. E aí que vem a questão do aparecimento do realismo fantástico, uma coisa que vai se espalhar muito pela América Latina. Eu acho que Gabriel Garcia Marques é o grande representante, tem Dias Gomes aqui no Brasil também que vai abraçar o realismo fantástico, que é essa coisa de trazer o mágico, o fantástico para dentro da realidade e trabalhar isso de uma forma como se fosse comum, fosse uma coisa daquele espaço, daquela narrativa, daquele ambiente. E aí você também tem um retorno à forma poética, ou seja, a métrica, a rima, volta a ser, aí no caso, valorizada por alguns poetas. E você percebe uma influência muito forte do parnasianismo e do simbolismo. Bem, essas características estão tanto na poesia quanto na prosa. E aí eu relacionei aqui para vocês alguns nomes que valem a pena você conferir. Lígia Fagundes Telles, ela produz uma obra basicamente urbana, falando sobre os problemas do homem urbano, o homem que vive na cidade, os medos, os conflitos, as inseguranças, os valores que estão dentro desse cenário urbano. Você tem uma prosa intimista que também não só a Clarice Lispector, mas a Lígia também faz. A Clarice ela tem uma grande importância porque a Clarice ela vai revolucionar esse mergulho existencial, essa forma como ela vai trazer o ser humano, a forma como ela vai trabalhar o fluxo de consciência, trazer, no caso, as revelações que o ser humano tem e diante dos seus problemas, dos seus conflitos existenciais, tudo isso a Clarice traz no seu romance e nos seus contos, nas suas obras. Se as duas aqui se caracterizam pela prosa urbana, por uma prosa intimista, você tem a prosa regionalista de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa faz uma obra em que ele vai utilizar a oralidade do homem do campo, do homem
desse sertanejo, desse matuto, ele vai trazer esse vocabulário, esse modo de dizer dentro do texto. Ele vai dar a sintaxe da oralidade. E aí ele vai fazer o uso de neologismos de forma genial, de forma única, dando uma cara à literatura regional que até então não havia. Quando eu falo de poesia, o grande nome é João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, com certeza, é o grande nome, é o poeta-arquiteto, é o homem que vai dialogar, de certa forma, com o rigor, com a forma, por isso que muitos chamam de neoparnasiano, mas ele faz uma obra, ele faz uma literatura que ele traz o discurso social. Morte e Vida Severina é uma obra-prima e ele coloca nessa poesia, nessa narrativa poética, todo um discurso que é um discurso da miséria, do abandono e que dá voz ao excluído, aquele que está à margem da sociedade. Então, ele é parnasiano, mas ao mesmo tempo tem influências do parnasiano, né? É incorreto falar que é parnasiano. Ele tem influências do parnasianismo, mas ele traz um discurso social que faltava ao parnasianismo. Outra coisa que a gente tem que destacar aqui nesse período é o teatro de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, que é nacionalmente conhecido por conta do Alto da Compadecida, ele também revoluciona o teatro. Ele traz o teatro popular, ele traz a cultura popular e traz o quê de universal, dialogando com clássicos da literatura, mas sempre resgatando e valorizando a cultura brasileira naquilo que ela tem de essencial. Bem, isso aqui foi a geração de 45. Vou deixar aqui, ó, saindo da tela para você dar um print. Dá um print aí e, com certeza, no Enem desse ano você vai encontrar alguns fragmentos dessa geração que foi tão importante. Se ficou curioso, pesquise Grande Sertão Veredas, que é um clássico da literatura, e A Hora da Estrela, que também é um livro fantástico. Falei aqui do João Cabral de Melo Neto, que você pode pesquisar aí, no caso, o Morte e Vida Severina, que é um clássico da literatura. Gostou? É super rápido, VaptVupt, e eu quero que você passe no canal, veja as outras aulas, consulte, estude, qualifique-se. O Enem é a hora da peneira. Quem estiver preparado, vai. Quem não se preparar, fica. Por isso, estamos juntos com as aulas, com os trabalhos, para que você avance, para que você vá adiante. Então, vem comigo! Vem o Enem! Tchau!